Bem-vindo a mais um vídeo de SCP. Galera, hoje vamos explorar mais uma vez a metade da jornada até o SCP-200. Ou seja, o SCP-151 ao 160. Para quem quiser olhar os outros SCP, está organizando na playlist. Agora, sem mais enrolações, vamos às classes. Seguro. É representado por um ícone verde, e eles são fáceis de serem contidos. Podem ser perigosos, mas por serem fáceis de ser pego, raramente podem criar alguma destruição, ou não pode agir sozinho, sem mãos humanas. Euclídeo. É representado por um ícone laranja. Esses representam os SCP, que podem ser contidos, mas não com tanta facilidade. É a classe do meio, e também é onde a maioria dos SCP estão classificados. Keter. É representado por um ícone vermelho, e representa os SCP, que dificilmente podem ser contidos, ou até não podem. Eles representam uma ameaça significável no mundo se escaparem. Então, sendo assim, é a classe que você não querer bater de frente. SCP-151. A pintura submersa, classe do objeto. Euclídeo. SCP-151 é uma pintura a óleo medindo 1 metro por 1,3 metros. Ela retrata a perspectiva de alguém debaixo d'água, olhando para a superfície. À primeira vista, parece inofensiva, mas esconde um efeito letal. Quem observa a pintura começa a, lentamente, perder a capacidade de respirar ao longo de 24 horas. Mesmo longe dela, o efeito continua. No fim do processo, a vítima morre por afogamento, com os pulmões inexplicavelmente cheios de água do mar, mesmo que nunca tenha entrado em contato com água. Autópsias confirmam, é água salgada real. E o mais estranho? Nenhum tratamento médico impede o processo, apenas o atrasa. A pintura não tem assinatura, mas nomes foram encontrados no verso. Todos pertencem a estudantes desaparecidos durante um intercâmbio artístico. SCP-151 foi achado em uma loja de antiguidades no interior, longe de qualquer costa. O local estava envolvido em várias mortes por afogamento em terra seca. A origem da pintura e o destino dos estudantes seguem desconhecidos. SCP-152. O livro do fim, classe do objeto. Seguro. SCP-152 é um livro antigo, de capa dura com couro escuro. Por dentro, parece um manuscrito antigo, mas o que realmente chama atenção é o conteúdo, uma longa sequência de entradas descrevendo o fim da humanidade. Repetidamente, cada página relata um cenário apocalíptico diferente, com detalhes de como e por que a humanidade foi extinta. Desde o colapso do Sul em 6000 a.C., até pandemias, guerras nucleares, entidades paranormais, e muitos desses eventos envolvem SCPs já contidos, ou ainda desconhecidos, pela própria Fundação. O livro é cronológico, indo até registros próximos ao presente. A cada nova entrada, uma nova data de extinção é registrada. A Fundação já contou centenas desde que SCP-152 foi encontrado, e tem algo ainda mais bizarro. O livro muda de idioma automaticamente para o que for mais confortável para quem lê. Pode usar até gírias e expressões pessoais. Se duas pessoas olham ao mesmo tempo, ele prioriza o primeiro leitor. Quando ninguém está lendo, ele permanece na última língua usada. Tentar apagar, escrever ou queimar SCP-152 é inútil. Nenhuma substância toca suas páginas. Tinta, fogo, ácido. Nada funciona. O livro parece estar permanentemente protegido, e nunca envelhece. E o mais assustador, ele se atualiza sozinho. De tempos em tempos, novas páginas aparecem, descrevendo o próximo apocalipse. Toda nova entrada aparece com a data exata em que o último ser humano morre. A Fundação monitora o livro constantemente. Afinal, a próxima extinção pode já estar escrita. SCP-153. Verme drenador, classe do objeto. Euclídeo. SCP-153 é uma criatura semelhante a uma lombriga, mas com proporções monstruosas, pode alcançar vários metros de comprimento e dezenas de centímetros de diâmetro. Seu habitat natural são os esgotos e sistemas de drenagem. Esses vermes gigantes preferem carne animal, principalmente carne humana. Eles excretam uma saliva extremamente ácida, capaz de dissolver metais e cerâmica em segundos. Mas o mais assustador está por vir. SCP-153 aprendeu a caçar. Um espécime se posiciona embaixo de um ralo, seja de chuveiro, banheira ou até pias,
dissolve a tampa com sua saliva e camufla a própria garganta para aparecer parte do encanamento. Quando a vítima entra desprevenida, ela é sugada em segundos, restando apenas água suja e silêncio. O processo é tão rápido que muitos desaparecimentos passaram despercebidos. Com o tempo, os ataques se expandiram. Casos foram registrados em ralos de pia, banheiros públicos e até em navios. Como um animal tão simples desenvolveu um método de caça tão avançado? Isso ainda está em investigação. A Fundação mantém os espécimes isolados, e um programa de reprodução genética foi autorizado. O objetivo: entender melhor a espécie e, talvez, usá-la como arma, ou como um método de eliminação de resíduos biológicos. Inclusive, há propostas para soltar SCP-153 em situações de contenção crítica, como forma de frear outros SCPs. Mas por enquanto, isso está sob análise. E o mais importante, da próxima vez que entrar no banho, pense 2 vezes antes de abrir o chuveiro. Talvez o ralho esteja te observando. SCP-154. Arco de osso, classe do objeto Euclídeo. SCP-154 é um par de braceletes de bronze, simples e antigos. Mas quando usados no mesmo braço, e com o corpo posicionado como se estivesse prestes a disparar um arco, algo surreal acontece. Na mão estendida, um arco incorpora e surge. Invisível, mas real. Ao simular o gesto de puxar a corda e soltar, os próprios ossos do braço do usuário são arrancados com força brutal e lançados como projéteis, a mais de 300 metros por segundo. O braço, agora vazio por dentro, se regenera automaticamente em poucos minutos. E está pronto para disparar de novo. Mas esse poder cobra um preço. A dor é extrema. E, com o uso repetido, começam a surgir mutações. Algumas sutis, como alterações na pigmentação ou formato do braço. Outras, simplesmente monstruosas. Um dos testes terminou em tragédia. Um sujeito teve os ossos convertidos em material explosivo instável. E acabou detonando, matando 2 pessoas e ferindo outras 3. Outro testador viu sua estrutura física ser transformada por completo em algo semelhante a uma serpente viva. Braços longos, flexíveis, cobertos de escamas. A regeneração só funciona se os danos forem causados pelo próprio SCP-154. E quanto mais vezes é usado, mais imprevisível se torna. Apesar disso, é uma arma brutalmente eficiente, silenciosa, invisível, e com munição biológica regenerativa. Ideal para operações secretas, ou como ferramenta de tortura. Mas fica o aviso: quem usa o arco de ossos nunca mais volta a ser o mesmo. E aí? Teria coragem de ter essa arma? Deixe nos comentários. SCP-155. O computador que vence o tempo. Classe do objeto seguro. Esse é um daqueles seguros altamente perigosos. SCP-155 é um supercomputador antigo, altamente modificado. Ele foi encontrado nos escombros dos laboratórios Prometeu, após um colapso misterioso que exigiu intervenção da Fundação. À primeira vista, é só uma máquina. Mas quando um programa é carregado e executado, SCP-155 cria um campo de distorção temporal com 5 metros de raio. Dentro desse campo, o tempo acelera de forma absurda, e o computador passa a calcular com uma velocidade que beira o infinito em pouco mais de 8 minutos. Com isso, SCP-155 é capaz de resolver equações e simulações que levariam anos em segundos, se aproveitando da distorção temporal criada ao redor de si. Mas essa velocidade vem com um preço. O calor e a radiação gerados também ficam presos dentro da bolha temporal. E quando a execução termina, toda essa energia é liberada de uma só vez, como uma explosão silenciosa, mas mortal. Se a execução durar mais de 6 minutos, a sala precisa ser descontaminada por dias antes de alguém entrar. Uma execução total, acima de 8 minutos, pode tornar a área permanentemente inabitável por radiação. A Fundação ainda não consegue explicar totalmente o mecanismo envolvido. Partes do dispositivo ainda não foram compreendidas. Só se sabe que os laboratórios Prometeu usavam SCP-155 para cálculos impossíveis, até algo dar muito, muito errado. Hoje, ele está guardado, intocado. Porque apesar de sua capacidade, um único erro de programação pode queimar tudo ao redor. SCP-156. O fruto dos mortos, classe do objeto Euclídeo. Esse é muito bizarro. SCP-156 é um conjunto de exatamente 181 arilos de romã. Não importa o que aconteça, esse número nunca muda. Se alguém come um,
outro aparece no lugar. Se todos forem destruídos de uma vez, eles ressurgem no mesmo local, como se nada tivesse acontecido. Mas o perigo está no tempo em que esses arilos são consumidos. Se alguém ingerir SCP-156 entre 21 de março e 20 de setembro, a pessoa parece bem. Até meio-dia do dia 21 de setembro. Nesse exato momento, todos os seus processos vitais cessam, sem dor, sem explicação, sem causa aparente, ou seja, morrem. O corpo permanece intacto, sem sinais de decomposição. Mas hematomas, cortes e marcas estranhas começam a surgir com o tempo, como se algo, ou alguém, estivesse torturando-os durante a morte. Então, 6 meses depois, no dia 21 de março, essas pessoas voltam à vida. Confusas, perdidas, e muitas vezes aterrorizadas. Alguns não se lembram de nada. Outros falam sobre um rosto masculino pálido, e uma romanceira seca, como saída de um pesadelo, e o ciclo se repete. Todo ano, eles morrem em setembro. Renascem em março. Para sempre. Com cada ciclo, os ferimentos pioram. Surgem fobias de cães, plantas mortas. E os olhos começam a apodrecer, mesmo com o corpo saudável. Depois de 10 ciclos, a mente apaga, e o corpo continua reanimando mecanicamente, como um zumbi. Um cadáver que revive sem alma, apenas esperando a próxima morte. SCP-156 foi descoberto na Grécia, após uma festa que terminou com dezenas de mortes misteriosas em setembro. E uma ressurreição coletiva 6 meses depois. A romã, encontrada na casa, estava fresca, mesmo depois de meio ano. Desde então, a Fundação monitora o SCP em testes de longo prazo. Mas uma coisa é certa. Quem prova desse fruto, nunca mais escapa da morte. SCP-157. Predador mimético. Classe do objeto. Euclídeo. O SCP-157 é uma colônia de tardígrados mutantes, criaturas microscópicas conhecidas por sua resistência extrema. Mas esses evoluíram para se tornarem predadores terrestres. Isoladamente, são quase invisíveis. Mas juntos, formam uma massa amorfa viva, que rasteja lentamente, escalando paredes, esperando a próxima vítima. SCP-157 se alimenta de insetos e pequenos animais, envolvendo-os e os dissolvendo com enzimas corrosivas. Mas quando encontra um ser grande demais para engolir, como um ser humano, ele usa outro método, bem inteligente por sinal. Essas colônias criam ilusões mentais, fazendo com que a vítima enxergue aquilo que mais deseja comer, vestir ou usar no corpo. Imagine, ele pode virar dinheiro, a comida que você mais gosta e até um objeto que você ama. E o perigo começa quando a vítima toca. Se ingerido, SCP-157 se torna um veneno letal. Só a salvação com antídotos urgentes e cirurgia para remover o que foi engolido. Se aplicado na pele, o organismo anestesia a área, dissolve o tecido e começa a se alimentar da carne viva. Tudo sem que a vítima perceba até ser tarde demais. O corpo da presa é devorado em até 2 horas. E, ao atingir 5 quilos de massa, a colônia se divide, espalhando cópias mortais para caçar novamente. Uma pista para identificar SCP-157. Quando 2 pessoas o veem ao mesmo tempo, cada uma enxerga algo diferente. Um pode ver um bolo. O outro, uma camisa. Essa discrepância visual é a única defesa real contra o organismo. A Fundação mantém SCP-157 sob contenção extrema. E deixa um aviso claro: se algo parece bom demais para ser verdade, não toque. Pode ser SCP-157, SCP-158. Extrator de almas, classe do objeto. Euclídeo. SCP-158 é um braço mecânico industrial, semelhante ao de uma fábrica, mas com um formato bizarro, uma garra de 3 dedos pontiagudos. Seu lugar ideal é pendurado de cabeça para baixo, preso ao teto de uma sala projetada especialmente para contê-lo. Ele está conectado a um console móvel complexo, com tela, teclado e cabos, parte deles ligados a uma fonte de energia, e outros a um compartimento com encaixe para um frasco de vidro. A aparência do equipamento é chamuscada por fogo, mas os danos são apenas cosméticos. A máquina ainda funciona perfeitamente. Ao ser ligado, SCP-158 leva 20 minutos para inicializar. E quando está pronto, executa um processo silencioso e aterrador. Se for usado em um organismo vivo com funções cognitivas, como um ser humano, SCP-158 extrai algo intangível,
invisível e desconhecido, a pessoa tocada pela máquina perde todas as funções cerebrais superiores. Entra em um estado vegetativo profundo, respira, tem reflexos. Mas não pensa mais. Não sente. Não é mais ela. O que foi removido é armazenado em um frasco sob o console, em forma de gás brilhante, mas sua cor, intensidade e comportamento variam de pessoa para pessoa. Essa substância misteriosa emite calor, eletricidade, luz e movimento espontâneo, e pode ser usada como fonte de energia. Mas a taxa de produção varia, como se algumas pessoas tivessem mais energia interna do que outras. A Fundação suspeita que SCP-158 esteja extraindo a alma. Ele foi encontrado em um hospital abandonado e queimado, ao lado de um manual parcialmente destruído. As instruções explicam como usar e manter o dispositivo. Mas as páginas sobre sua origem, função real ou criador foram perdidas nas chamas. Agora, a Fundação realiza testes sob protocolos rigorosos. Mas uma verdade incômoda permanece: a máquina funciona. O que ela tira? Talvez seja tudo que nos torna humanos. SCP-159. Fechado para sempre. Classe do objeto: seguro. SCP-159 parece inofensivo. Um letreiro comum de neon com a palavra aberto. Você já viu centenas como ele em pequenas lojas e bares. Mas quando ele é instalado numa janela, ligado e desligado da energia enquanto ainda está conectado, algo impossível acontece. A estrutura onde ele está se torna impenetrável. Portas, janelas, paredes, tudo fica completamente fechado, como se o próprio espaço se recusasse a permitir a entrada. Você pode explodir, queimar, bater, cavar ou tentar atravessar com um carro de guerra. Nada funciona. Durante o efeito, o prédio se torna indestrutível de fora para dentro. À prova de bombas, radiação, micro-ondas, calor extremo, impacto de veículos. Até mesmo ondas de choque são completamente silenciadas. Quem está lá dentro pode sair, mas não pode voltar até o letreiro ser religado, e não adianta abrir uma porta ou janela por dentro. Do lado de fora, tudo ainda estará fechado, como se a própria realidade bloqueasse o acesso. Apesar disso, os serviços básicos continuam funcionando normalmente: luz, água, gás. Mas qualquer substância estranha, como gás venenoso ou produtos químicos, simplesmente desaparece ao tentar entrar. A estrutura funciona como uma fortaleza absoluta. Nada entra, nada atinge, nada quebra. E o mais estranho? Se os tubos de neon quebrarem, o efeito continua. SCP-159 não precisa brilhar. Apenas estar lá, com sua fiação conectada. Desligue-o e puxe da tomada. Nada acontece. Mas desligue enquanto ele ainda está na energia. E você isola um prédio do mundo inteiro. Hoje, SCP-159 é estudado como um método potencial de contenção segura, ou como abrigo em cenários extremos. Mas por enquanto, ele permanece um mistério brilhante e silencioso. SCP-160. Drone Predador. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-160 parece um drone comum. Um vante com 4 hélices, cerca de 1 metro de diâmetro, sem nenhuma marca ou número de série visível. Mas ela nunca desliga. E não responde a nenhum controle externo. Ele voa sozinho. E caça. Seu comportamento lembra o de aves de rapina. Sobrevoa silenciosamente até localizar pequenos animais, como ratos, gatos, coelhos ou cachorros de pequeno porte. Então mergulha em alta velocidade e empala a presa com uma probóscide metálica. Logo em seguida, injeta um ácido extremamente corrosivo, liquefazendo os órgãos da vítima por dentro. Depois, suga a massa orgânica como se estivesse se alimentando. Apesar de evitar humanos, SCP-160 já atacou em autodefesa. Os ferimentos causados são devastadores: perfuração profunda, liquefação de órgãos e hemorragias internas fatais. E ele nunca para. Tranquilizantes não funcionam. É totalmente mecânico. Desligamento remoto: impossível. E qualquer tentativa de usar um pulso eletromagnético foi proibida, temendo que isso o danifique ou torne ainda mais perigoso. SCP-160 foi descoberto após relatos de animais de estimação desaparecendo numa cidade isolada. Ao ser encontrado, estava ativo, caçando. Perto dele, foram achados os restos de vários animais mortos, completamente drenados. Ninguém sabe quem o criou, nem por quê. Mas a Fundação mantém SCP-160 confinado, voando sem parar,
como um predador metálico esperando a próxima presa. E assim termina mais um mergulho nos arquivos da Fundação. Mas cuidado, alguns segredos não gostam de ser lembrados. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem aguenta a verdade. E lembre-se, a Fundação protege, mas nem tudo pode ser contido.